Olá, senhores. Bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. Esse uma volta ao Catálogo de Conversas de fato, visto que o último episódio foi sobre desabafos. E não dando esperanças de que o podcast vá voltar, mas agora tenho mais um tempo para fazer essas coisas, então quem sabe surjam novas oportunidades de conversa, né? E de edição também, que é a parte que geralmente é mais chata de fazer. E o episódio de hoje, ele veio de uma forma um pouco inesperada. Alguns momentos da nossa vida são bem estranhos, assim. Coisas acontecem e mudam nossa vida de cabeça para baixo, seja pro bem ou seja por uma coisa mais ruim. Mas o fato é que a vida tá sempre tomando rumos esquisitos, né? E principalmente quando a gente fala de amor, para quem interessa, né? Acredito que para algumas pessoas, que talvez seja uma minoria, o amor não seja uma coisa tão importante. Mas, em geral, para a grande maioria, o amor é uma parada muito definidora e muito pesada às vezes leve demais. E às vezes toma formas muito incompreensíveis, toma formas muito únicas e formas que só cada um que vive a parada consegue enxergar ou perceber, né? Enfim, durante esses tempos, a ideia de amor e a ideia de luto tem aparecido muito e numa conversa dessas, banal, do dia a dia, acabei chegando a um assunto que... Sabe quando você tem uma pergunta para uma pessoa próxima sua, quando você sabe que uma pessoa próxima sua tem uma dor muito grande, ou ao menos uma dor muito específica, e essa pessoa geralmente não fala dessa dor, mas ela tá ali, né? Ela tá sempre ali presente. E foi numa dessas conversas com a minha avó, por parte de mãe, que surgiu a oportunidade de fazer essa pergunta a ela, né? Durante o episódio vocês vão entender melhor. Eu também vou fazer alguns encaixes de voz para melhor explicar algumas situações, né, alguns personagens. Mas de forma geral, eu achei esse episódio muito necessário. Não só por falar de um tema muito bonito e ao mesmo tempo muito triste, mas também ao mesmo tempo por guardar essa eternização. Ou não, né? Não sei por quanto tempo um arquivo do Spotify vai durar. Pode ser que daqui 10 anos não exista mais Spotify, ou até menos. Mas a ideia de ter um documento em áudio, no caso, sobre essa história, que é uma história que sempre foi uma base para mim, por assim dizer, sempre esteve presente na minha história também, que é a história de amor dos meus avós, por parte de mãe. E basicamente nessa conversa, gravada meio assim de qualquer forma, com ruídos de fundo e tudo mais, minha avó fala sobre esse amor pelo marido dela já falecido agora há 35 anos, meu avô. Enfim, eu sou suspeito para falar que eu me emocionei muito nessa conversa e que eu achei muito bonito ouvir as palavras que minha avó tinha a dizer, porque, obviamente, eu sou parte interessada e neto da minha avó, e enfim. Mas eu acredito também que para você que não tem essa proximidade, ou até você que conhece a minha avó, provavelmente, já que esse podcast é majoritariamente ouvido por conhecidos, pode aprender alguma coisa ou refletir sobre alguma coisa com essa conversa. Então é isso, vamos à gravação em si. E como eu disse, eu volto entre algumas menções para poder fazer alguns esclarecimentos. Aliás, antes de começar, eu acho que é necessário fazer uma pequena descrição sobre minha avó, né? Minha avó é uma mulher nascida em 1939, portanto, completa nesse ano de 2025, seus 86 anos. E apesar da idade, é uma pessoa que é muito ativa, né? Até alguns anos atrás, um pouco antes ali da pandemia, ela ainda tinha o hábito de pegar o ônibus, ir ao centro, fazer as coisas dela sozinha e tudo mais, mas aí veio a idade e em um determinado momento, uns anos atrás, ela caiu também, teve uma fratura e depois perdeu essa segurança, e a gente também não tem como mais deixar uma pessoa de 86 anos andar pelo centro de Suzano. É claro que a gente mora numa região meio afastada, né? Então tem esse óbice também, a região aqui é de muitos morros, mas até outro dia ela ainda fazia umas caminhadas e quando possível a gente incentiva isso também, né? Mas de forma geral, minha avó é uma pessoa muito ativa e sempre foi uma pessoa muito ativa. Filha de uma italiana, aliás, uma mulher chamada Itália, que nasceu nesse caminho, tem todos esses genes aí também a compartilhar,
né? Ela é uma pessoa de estatura baixa, tem mais ou menos 1,48 m, mas não se deixe enganar por essa pequena altura, porque a mulher é um leão, né? Bravíssima, não tão brava, claro, muito amorosa, sem sombra de dúvidas, mas uma pessoa que não tem medo de falar o que pensa, não tem medo de xingar quando necessário, não tem medo de se impor, né? Minha avó é uma figura daquelas que apesar de existirem outros exemplares de mulheres dessa idade como ela, é uma figura muito única pela sua sistemática, né? Tudo para minha avó é muito sistematizado, tudo é do jeito dela. E ai de você de querer discordar ou de querer mudar uma vírgula. Uma vez ela falou uma frase, alguém veio comentar sobre o jeito que ela fazia o arroz e ela fez aquela coisa. Faz tantos anos, 50, 60 anos que eu faço arroz dessa forma e não é hoje que eu vou mudar, né? E então minha avó é uma figura assim que quem conhece muitas vezes se encanta, porque é uma mulher que, apesar de sua simplicidade, apesar de ter feito só até a terceira série, salvo engano, é uma pessoa que gosta muito de ler, uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto sobre vários temas, se interessa muito por vários temas, sempre está perguntando coisas que ela não sabe, né? Também tem uma coisa muito religiosa, espiritual, né? Uma coisa... Apesar da religião ser algo comum, aos mais idosos, minha avó tem um braço mais espiritual, aquela coisa de Seichonoye, né? E então ela é uma figura assim que chama muita atenção. Onde ela vai, ela faz amigos. Onde você vai, as pessoas perguntam dela. Uma pessoa assim que é muito... não sei muito bem explicar também, mas você conhecer minha avó é uma experiência, com certeza. E falando enquanto neto, né? A minha avó, ela é uma segunda mãe para mim, porque a gente sempre morou na mesma casa. E quando minha mãe trabalhava, meio período ainda, antes de se aposentar, era ela que cuidava de mim, né? E ela sempre cuidou de mim como um filho mesmo. Ela não tem aquele perfil de vó que mima, né? Aquela vó que faz tudo e tudo mais. Claro que ela sempre me amou muito, me fez tudo, mas ela sempre foi muito mais educadora, muito mais do tipo que corrige, muito mais do tipo que tá ali como realmente um projeto, né? Não é uma coisa assim de verão, assim, vou receber o meu neto no verão, a gente só vai brincar e tudo mais. Sempre teve essa perspectiva mais cotidiana, né? Então, o meu carinho pra minha avó é como se fosse de uma mãe, né? Enfim, eu acho que esse é um breve contexto para entender, né? Minha avó. E claro que ela tem muito mais camadas do que isso, tem muito mais profundidade do que eu consigo exprimir, né? A minha visão aqui é só enquanto neto e, de certa forma, filho. Mas, como eu havia mencionado antes, essa fala dela, desse momento, eu acho que demonstra um pouco de como ela se tornou essa pessoa que ela é hoje. Vovó, já que a gente tá falando disso, posso fazer uma pergunta para a senhora? Que sempre... Depois que o vô morreu, a senhora nunca mais pensou, assim, em ter uma outra pessoa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui um pequeno insert. Meu vô se chamava Mário. E apesar de eu não o ter conhecido, ele sempre foi retratado aqui em casa, principalmente pela minha mãe e pela minha avó, como um verdadeiro herói, como um homem de ouro, um exemplo a se seguir. Vitor? Eu amei muito seu avô me amou muito, e a gente sempre foi um fiel pro outro, a vida toda. Então a gente nunca... O vô nunca me traiu, tenho certeza disso. Ele sempre falava assim para mim, o vô. Eles falam, ele era um rapaz muito bonito, muito namorador. Que os vizinhos falavam quando ele morava em Cachoeira Paulista, que as meninas viviam ali atrás dele, né? Então ele falava para mim, falou, nega, eu fui um cara que já aprontei bastante, namorei. O vô, ele gostava um pouco de beber e baile, assim. Ele fumou, mas nunca mexeu com nada de droga, nunca. Bom, aqui vale um outro adendo. Minha avó, como eu já disse, é uma mulher de seus 85 anos. E para ela, assim como para uma grande parte da sua geração, as drogas são a coisa mais abominável do mundo, sejam elas qual for. A não ser o álcool e o cigarro, porque eles eram mostrados em comerciais na TV. Mas não se assustem, é assim mesmo. Ele falava para mim que o dia que ele encontrasse uma moça, uma mulher que ele amasse de verdade, ele ia viver a vida para ela. E eu tive essa sorte. Então, Vitor, que nem eu, logo que o vô morreu, fazia uns 2 anos assim, eu tinha umas primas, elas iam para esses bailinhos, né? Não chegaram a me convidar.
Um dia uma prima minha falou, nossa, você ainda usa essa porcaria no dedo, que é a aliança, né? Eu falei, para você é porcaria, mas para mim não é. Falei para ela, né? Mas elas nunca foram felizes, nunca tiveram um marido. O vô era super carinhoso. Minha avó, se bobear, usa aliança até hoje. E olha que ela nem sai de casa. Mas quando saía, pode ter certeza que ela tava com a aliança na mão. Quanto às primas que ela menciona que nunca foram felizes, esse é um pouco o jeito da minha avó que eu disse lá no começo. Ela é desse tipo, que fala mesmo. Ele era que nem você. Eu não podia falar pro vô que eu tinha uma dor de cabeça. Não sei se a tua mãe já comentou como o vô era. O vô ia no quintal, assim ele pegava uma florzinha, trazia para mim. A minha comida era a comida melhor do mundo, meu café era o café melhor do mundo, sabe? Tudo era para mim e para os filhos. Ele nunca precisava de nada. Se eu não fosse na loja comprar para ele um sapato, uma roupa, ele não comprava. Sempre o que ele tinha estava bom. Primeiro era eu e as crianças. O seu avô era assim. Se um filho tivesse uma gripe, uma febre, ele não dormia de noite. Ele foi um pai super extremoso, carinhoso. O teu avô era um pai assim. Minha avó, por muitas vezes, faz algumas trocas de nomes, às vezes palavras. Algumas vezes eu sou chamado de César, nome do meu tio. Outras vezes eu sou chamado de Carlo, nome do sobrinho e também afilhado dela. E aqui nessa conversa, em alguns momentos, ela troca a palavra vô por pai. Mas não se engane, em nenhum momento ela está se referindo ao meu pai exatamente. Apenas ao meu vô, pai da minha mãe e do meu tio. Uma vida muito... Se a gente era bem pobrezinho, se o filho ficasse doente de noite, ele tinha dinheiro, ele punha no braço, ele ia bater na porta do médico. O vô era assim. O médico tinha que atender ele de noite. Porque tinha o doutor Isaac, que era um médico muito conhecido em Suzano. O vô não era desses pais que deixavam os filhos. Então, por isso, Vitor, que eu falo para você, eu não gosto de falar muito do vô, porque eu choro, né? Mas, nossa, o vô foi tudo na minha vida, sabe, Vitor? Então, eu nunca me interessei por outra pessoa. Você viu, eu fiquei boa. Eu era mais nova que sua mãe, né? Mas nunca. Porque eu amei demais seu avô, eu amo ele até hoje. Eu olho todo dia para ele, eu converso por fotografia dele, sabe, Vitor? Então eu agradeço tanto a Deus, e eu acho que Deus, ele foi muito bom para mim, que eu tive já minha cota de felicidade. Então, eu não preciso, nunca precisei me interessar, nunca me interessei por outra pessoa. Quando eu era nova, hoje em dia nem pensar, né? Então, sabe, Vitor? Então, minha vida foi essa. Só que eu fui uma pessoa muito feliz. Bom. Por isso que eu senti muito a morte do vô. Durante uns 2 anos, minha vida era chorar. Eu fiquei doente, sabe, Vitor? Depois que o vô morreu, comecei com esse problema, essas doenças aiadas minhas. Tudo, porque é muita tristeza, né? E tristeza às vezes traz doença pra gente, né? Mas eu nunca me interessei por outra pessoa, não, Vitor. Nunca. Eu vejo sempre a senhora, quando a senhora fala do vô, a senhora fala como se ele estivesse aqui. Nossa, nossa. A vez que eu tomando café de manhã, Vitor, representa ele sentado aí, tomando café. Eu choro, daí vou lá pro quarto, sabe? E a gente vivia muito bem, sabe? A gente teve um amor muito bonito. O avô era um homem sincero, fiel para mim, sabe? Era um homem, Vitor, que não gastava R$5 à toa. Ele não era assim. Tudo. Chegava no dia do pagamento, Vitor, ele pegava, me chamava de nega. Nega, ó, o nosso dinheirinho tá aqui, ó. Isso é para isso, para aquilo. Esse aqui é para você. Ele dava mesada para mim, o vô. Ele falava para mim, você... Se eu pudesse, nega, eu pagava até uma empregada para você. Porque você é a pessoa que mais trabalha nessa casa. Ele me ajudava no que ele podia em casa, né? E dava dinheiro para mim todo mês, dava mesada para mim. Ele era assim, ele tinha muito carinho, muito respeito comigo, sabe? Muito amor. Então, Vitor, tem gente que fala assim, né?
que a gente não deve ficar assim, ficar remoendo o passado. Eu acho que se o passado foi ruim, aí sim, você não deve remoer. Mas eu tive um passado bom, Vitor, como que eu vou esquecer? Eu não vou esquecer nunca, né, Vitor? Então eu vou uma pessoa que eu tenho na minha crença, né, Vitor? Você sabe que a avó é espiritualista, que a avó acredita na reencarnação, né? Eu tenho esperança de o dia que eu partir eu encontrar com ele. Eu tenho esperança, sabe? Porque, nossa, eu não esqueço dele um dia. Tudo que eu faço, assim, tem coisas assim que eu nem faço mais, Vitor. Tem um tipo de comida assim que eu nunca mais fiz, que o vô gostava demais, sabe? Então, tudo isso, a avó passou tudo isso. Só que a avó nunca. Eu fiquei viúva, eu era mais nova que sua mãe. Acho que eu tava com 52, 53 anos. Eu queria mesmo deixar que minha avó falasse tudo. E tenho certeza que se assim fosse, também não precisaria de nenhum acréscimo. Mas ouvindo toda essa história pela primeira vez, vindo diretamente dela, com todas as palavras, eu não conseguia parar de pensar em uma série de coisas. O título do episódio e seu tema central é Amor e Luto. Amor é muito difícil. Perder um grande amor é mais difícil ainda. Mas imagine a situação da minha avó. Perder um grande amor aos 50 anos e viva agora aos 85, continua esperando, 35 anos depois. É possível, você aí que me escuta, que possivelmente tem seus 25, 24, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, esperar tanto tempo ou deixar que isso fique... que seja o grande amor da sua vida? Quanto amor é preciso receber? Quanto amor é preciso viver para se chegar a esse ponto? Veja, na época da minha avó, é claro, 50 anos era bastante coisa. Mas hoje em dia, 50 anos é nada. Para efeito de comparação, quando minha mãe se divorciou, ela tinha seus 50 anos. E eu jamais imaginaria minha mãe nunca mais amando, se relacionando com outra pessoa. É claro que é uma escolha, é um jeito da pessoa. Mas será que, assim como ela diz, é possível existir tanto amor assim, um amor tão gigante, ter um tempo de amor tão intenso e tão perfeito que nada mais seja necessário, que uma felicidade desse período em que tudo existiu supra tudo que venha depois? É complicado. Eu, particularmente, não consigo imaginar como é isso. Mas, enfim, vamos prosseguir. Eu sou uma pessoa, Vitor, que eu não tenho, assim, aquela alegria que eu tinha. Assim, assim, por exemplo, eu não sou muito... Eu já não era de passear. O vô também não era muito de passear, né? Porque a gente tinha uma vidinha muito simples. A gente não tinha condições financeiras, assim, para estar viajando para um lado, para o outro, né? Só que a gente era tão feliz, porque a gente morava... Nós sempre tivemos uma casinha simples, morava no Jardim Imperador, casinha simples, sabe? Quando viemos para cá, foi uma alegria, porque daí nós conseguimos essa casinha, né? Vou fazer de tudo para arrumar ela. Tudo. Aqui minha avó faz referência ao seu tempo em que morou no Jardim Imperador. Boa parte da infância da minha mãe foi passada lá. Entretanto, alguns anos depois, meu avô conseguiu, com a irmã dele, fazer um esquema numa casa aqui no bairro do Sesc, local onde a gente mora até hoje. Quando eles vieram para cá, a casa tinha uma série de problemas, uma série de coisas para fazer e reformar. E na verdade, até hoje, tem uma série de coisas para fazer e reformar que nunca acabam. E o vô, ele adorava esse quintal, Vitor. Ele olhava para ele falava assim que ele queria fazer galinheiro para criar galinha, porque ele foi criado com os avós dele. Os avós dele tinham a avó dele tinha muita galinha, inclusive o negócio de pôr nome nos bichos, ele contava, né? Então o vô gostava muito assim de quintal, assim, né? Só um bocadinho, só que não deu tempo, né, de ele fazer essas coisas que ele queria, né? Mas eu falo a verdade, até hoje eu amo seu avô, Vitor, não esqueço dele, não. Isso é muito bonito, vó. É. E outra, sua mãe lembra como seu pai era. Seu pai, nossa, a Soninha, quando ela liga para mim, ela fala do vô, ela chora, porque ela fala que o vô não foi um sogro, foi um pai para ela. Mas o vô era assim, sabe? Ele gostava de ver as coisas muito honesto
Vitor, honesto. Meu Deus do céu. O César um dia estava falando o problema do pai dele. O pai dele era muito honesto. Não gostava de ficar com nada dos outros, não lesar ninguém, sabe? Era assim. Quando ele tinha aquela banca de jornal lá em Suzano, todo mundo gostava dele, sabe? Do jeito dele, né? Tudo. Agora, assim, era um cara incapaz de falar um palavrão perto de uma mulher, respeitava, né? Palavrão pra minha avó, no ranking das piores coisas do mundo, só fica atrás das drogas. Então, o meu aconselhamento é que não fale palavrão perto dela. E por mais que ela fale alguma coisinha ou outra de vez em quando, o melhor é deixar abaixo. Olha, é que nem a sua mãe falou uma vez, que Deus, quando fez o pai dela, jogou a receita fora. E preocupado, quando a sua mãe começou a estudar, nossa, quando ela passou na faculdade, né? E ela falou, pai, como que eu vou fazer, né? Se eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, filho, o que eu puder fazer aqui eu faço. Trabalhava, a faculdade dava ali de história, foi o seu pai, o seu avô que pagou. Depois que ela começou a trabalhar, tudo, né? O avô era assim, né? E muito amoroso. Ele foi um exemplo de pai, de marido, viu? Ele foi. Porque diz que o pai, quando a gente vem para esse mundo, a gente tem missão daqueles filhos, daquela esposa. E pai que foge dessa responsabilidade, às vezes ele vai ter que ajustar as contas disso, né? Então, e o pai não, ele foi um exemplo de pai. Nossa, um filho não podia ficar doente, ter uma fé. Isso porque ele não tinha condições financeiras boas, pessoas ele tivesse, só que ele tinha um gênio muito forte. Ele não admitia, o Vitor era um cara trabalhador, ele era muito inteligente, ele não admitia que um chefe gritasse com ele, porque ele falava que o homem não tem que respeitar o outro, seja a posição que ele tiver. E tinha a firma aí, é aquela história que você ficou sabendo da Hilst, que ele quase se pegou com o alemão lá. O alemão tinha 2 metros de altura, o alemão chegava na cara dos caras, faltava encostar o dedo no nariz. Os caras tudo corria dele. Um dia ele falou para mim, falou, nega, olha, vou falar um negócio para você. Um dia que esse alemão cruzar no meu caminho, eu vou pôr ele da rua. Porque esse homem não vai fazer o que ele faz com os outros. Ai, não deu outra. E olha como que é o destino. E um dia o seu avô foi trabalhar, nem era dia dele trabalhar. Ele foi cobrir a falta de um colega dele que ia ser padrinho num casamento. E num dia antes tinha acontecido uns negócios lá. Só que ele não quis saber se o seu pai tinha responsabilidade. Chegou gritando com o seu pai. Nossa, seu pai chamou ele de nazista para cima. E ele falou que, e o seu pai falou que assim perto tem um negócio de ferro, assim, ele falou, se esse alemão vier pro meu lado, eu vou tacar isso na cabeça dele. Sorte que não aconteceu isso, porque é Deus que guardou, né? E ele não, mas o alemão disse que fala para ele, senhor, segunda-feira não entrar mais. Ele falou, ele não é assim nessa M. Xingou ele de nazista, falou para ele, você estava pensando que aquela era a Alemanha, que era o tempo do Hitler, que não era. E eles ficam doidos quando falam essas coisas, né? Nossa, e foi mandado embora. Só como ele não agrediu o alemão, ele recebeu todos os direitos, né? Mas ele era assim. Ele trabalhava direitinho, o serviço dele era sempre elogiado, mas não viesse gritando com ele. Que ele tinha esse gênio, o seu avô, viu, Vitor? Tinha esse gênio, não viesse gritando com ele. Esse gênio dele também, a sua mãe tem um pouco, o gênio do vô. Você vê quando a gente vai falar, eu muitas vezes falar as coisas para a tua mãe, ela fica braba comigo, sabe? Tua mãe, ela fica braba com a gente. Comigo ela fica, né? Ainda que não admitam de forma alguma, minha mãe e minha avó são muito parecidas. E é justamente por isso que aqui em casa é uma zona de guerra. Nunca se perde uma oportunidade de uma alfinetada, como vocês acabaram de ver. E eu fico aqui no meio desse conflito, tentando não fazer parte de nenhum lado, ou às vezes tendo que compor os dois para evitar outros problemas. Um clima bem harmônico, mas no geral é do gene, né? Não tem jeito. Às vezes a coisa
é assim, dessa forma, e não tem como ser de outra. Então, agora, o Rô era assim, só que era uma pessoa muito boa. Agora, se respeitasse ele, cara, o Vitor, nossa, mas não vinha desrespeitando ele, não. O Rô era assim, essa pessoa, Vitor, que você não conheceu, mas que ele, eu sei onde ele está olhando por você, e ele, se tivesse prazer de ter conhecido você, ele ia adorar você como neto. Menino bom que você se formou, inteligente, né? Então, Vitor, a vida é assim, né, Vitor? Só que eu tive a felicidade de viver 30 anos com seu avô. Mas eu achei que foi tão pouco, porque ele falava assim para mim, ô nega, será que o dia que eu ficar com o cabelo tudo branquinho, você ainda vai gostar de mim? Ele falava para mim, eu falava, creio. Tadinho, mas nem deu tempo dele, porque ele tinha mais cabelo do que o tio César. O vô tinha cabelo, bastante cabelo, né? Não chegou a ficar careca. E outra coisa que a tua mãe fala sempre, e ela fala para mim, mãe, olha, o meu pai ficou doente, ele sofreu, ele morreu, mas Deus foi tão bom com meu pai. Ela falou, sabe por quê, vó? O meu pai ficou 4 meses sofrendo. Tem gente que fica 4, 5 anos numa cama. Então, Deus viu que ele não tinha aquele merecimento, já levou ele, né? Então, você vê, né, Vitor? O vô fumou 30 anos. Fazia 10 anos que o vô não fumava. Essa mesma doença pegou ele. Mas o vô não foi só por causa do cigarro. O vô trabalhou em fábrica de vidro muitos anos, desde menino. Sabe esses vidros que a pessoa sopra assim, Vitor? Sabe, antigamente, os vidreiros usavam um negócio que eles sopravam na boca e falavam que muitas pessoas que trabalham em vidraria, assim, teve problema de pulmão. Isso aquilo também ia para o pulmão da pessoa, né? Tudo. Então, isso tudo contribuiu para a doença dele, né? Porque já fazia 10 anos que ele não fumava. Bom, o que eu posso dizer aqui, além de viva o sistema, viva o capitalismo, viva o trabalho, né? Reza a lenda que meu avô começou a fumar e pegou o gosto pelo fumo. Aliás, ele já fumava desde muito jovem, né? Mas que o gosto pelo fumo veio muito de um ator que ele admirava muito, que fazia propagandas de cigarro na TV. Propagandas essas que, logicamente, hoje em dia são proibidas, né? Mas veja bem, é a propaganda do cigarro, o glamour do cigarro, é a necessidade do trabalho para sobrevivência, para poder colocar pão na mesa, para poder criar os filhos. Tudo isso levando para o pior dos cenários, né? A morte de uma pessoa tão amada e tão querida. Então foi isso que aconteceu, né? Um dia o César estava triste, porque o César tudo ele desabafava com o pai, né? Então ele falou assim para minha mãe, ele falou assim, quase chorando. Eu tenho tanta saudade do tempo que eu conversava com o pai, que eu contava todos os meus problemas para ele, mãe. Falou para mim, sabe? E agora não tem mais, né, pai? Infelizmente a vida é assim, né? Esse foi o episódio de hoje. Não tenho muito mais a acrescentar. E agradeço imensamente a você que ouviu até aqui. Nos vemos numa próxima, talvez não tão breve. Beijos e abraços. Se cuidem.